Olá, amante do terror. Eu já falei de muitos níveis das backrooms aqui no canal. Inclusive, no meu primeiro vídeo sobre, eu lembro de citar o tal nível 1. Só que como aquele era só um vídeo de introdução, eu não me aprofundei muito. Eu só mostrei superficialmente. Mas agora me veio na mente que esse é o primeiro nível depois do 0 que geralmente os viajantes vão. Então por que não falar sobre ele, já que é tão marcante? O nível 1 das backrooms, também conhecido como Zona Habitável, é um lugar que lembra muito um estacionamento subterrâneo, com paredes, teto e chão de concreto, ao contrário do nível 0. Nesse armazém, uma baixa camada de neblina sobrevoa o ar, mas como você bem deve estar imaginando, a fonte dessa neblina é totalmente desconhecida. E parando para pensar, na nossa realidade, não sabemos muito bem de onde a névoa vem. Quando menos percebemos, nosso campo de visão está bem reduzido pela fumaça. Felizmente, como a camada de névoa desse nível é baixa, não vai ser um problema muito grande, pois ela não tampa sua visão. E tá vendo essas poças de água no chão? Como dá para imaginar, não chove aqui dentro. Então, como que essas poças se formam? Por conta da névoa, que se condensa, indo para o estado líquido, criando poças de água pelo chão. No nível 0, o fornecimento de água e eletricidade eram totalmente inconstantes, mas, no nível 1, você pode ter um pouco mais de certeza de quando, como e onde você pode ter uma fonte de água e luz regular. Isso resulta em viajantes habitando esse nível por tempo indeterminado, tanto que chamam ele de Zona Habitável. Nem todos permanecem aqui por questões de quero voltar para minha casa, mas muitos ficam com medo demais para se aventurar por aí e passam a morar aqui. Não se sabe se ele é tão grande quanto o nível 0, porém tem com certeza muito mais áreas para explorar, como outros andares, corredores, salas e elevadores, e por conseguinte tem mais recursos que podem ser encontrados, ajudando na sobrevivência do viajante. E falando em recursos, de vez em quando, algumas caixas podem aparecer completamente do nada em algumas partes não específicas do nível. Então, você pode estar andando em um local aleatório e se deparar com uma caixa dessas. O aparecimento delas não é tão raro quanto soa, na verdade, é até bem frequente. O conteúdo dessa caixa varia bastante, geralmente conta com vários recursos interessantes que podem ser até mesmo raros em outros níveis, isso incluindo o 0, como água de amêndoa, alimentos, roupas, armamento, baterias e suprimentos médicos. Basicamente tudo o que você precisa para sobreviver de forma relativamente fácil nas backrooms. Mas nem todos são flores. Dentro dessas caixas, nem sempre vem recursos úteis. Tem vezes que elas trazem objetos sem valor nenhum, ou coisas que não fazem o menor sentido e que, independentemente do que for, não vão servir de absolutamente nada para você, tipo papel queimado, peças de automóveis, caixas de giz de cera, seringas usadas, ratos vivos, ratos em estado catatônico injetados com uma substância desconhecida, trocos, chumaços de cabelos humanos, dentre outras coisas. Se aproximar dessas caixas pode ser algo considerado perigoso, afinal, nunca se sabe o que pode vir dentro. Pode vir desde comida ou armamento até uma bomba armada pronta para explodir. E se levarmos ainda mais longe, pode ter um Hound pronto para devorar sua cara. Então, recomendo tomar muito cuidado ao se aproximar de uma caixa dessas, mas que não deixe de abri-las, porque podem ter recursos muito valiosos dentro delas. E se deixar passar a oportunidade, muito provavelmente, essas caixas não vão estar lá quando você voltar. Só a ponto de curiosidade, em alguns pontos também não específicos, geralmente em viradas de corredores, podem ter algumas pinturas. Elas não têm realmente nada de especial, tirando o fato da pintura mudar constantemente, então nem dá para usar como ponto de referência.
Fora que, se elas ficarem fora de vista, elas tendem a desaparecer sem deixar rastro. De tempos em tempos, as luzes desse nível podem acabar apagando por um determinado período. Não tem exatamente um padrão para quando e por quanto tempo, e por isso você precisa se preparar, porque a qualquer momento tudo pode ficar escuro. E o que acontece quando tudo fica escuro? Duas coisas. A primeira é que objetos que antes estavam com você, agora não vão estar mais. Lembra do que eu disse? Que a caixa provavelmente não estaria mais no mesmo local? Era disso que eu estava falando. E nem precisa ser alguma coisa nativa do próprio nível. Se, por exemplo, você estiver com o seu celular e deixá-lo jogado, assim que as luzes apagarem, existe a grande possibilidade de ele nunca mais ser visto novamente. Não temos ideia de quem ou do que rouba esses objetos, mas recomenda-se que, se tem algo que você não quer perder de jeito nenhum, como o seu celular, fique agarrado com ele o tempo todo. É a única forma de garantir que o mesmo não vai desaparecer. Não são todos os objetos que vão sumir quando as luzes se apagarem, mas muitos vão sumir. E se entre eles estiver o objeto de valor, você nunca mais vai vê-lo. Então tome cuidado. Mas o perigo das luzes piscarem não se resume só ao desaparecimento aleatório de objetos. A zona habitável se torna um pouco mais inabitável quando fica escura. Aposto que, em algum momento, você se perguntou se tinha entidades no nível 1. E a resposta pode mudar dependendo se as luzes estão acesas ou não. Se elas estiverem acesas, o nível 1 é um dos mais seguros que tem. Você facilmente consegue sobreviver, principalmente se for sortudo e conseguir encontrar muitas caixas que tenham recursos úteis para os seus objetivos. Se não for, pelo menos ainda não vai ter que lidar com entidades sedentas por sangue. Porém, isso muda quando as luzes se apagam. Entidades sanguinolentas vão começar a aparecer na mesma frequência em que aqueles tais objetos somem. Nenhuma delas é pacífica ou neutra. Todas estão com ódio e vão te perseguir até te aniquilar. Mas temos duas boas notícias. A primeira é que elas geralmente não atacam em grupo. Então, se você se deparar com uma, raramente vão ter outras por perto. A segunda é que as entidades têm medo de luz e a evitam a todo custo. Tanto é que elas não aparecem quando está claro. Por isso, o recomendado é que você carregue uma fonte de luz consigo o tempo inteiro. De preferência, uma fonte que não seja focada, como uma lanterna, e sim uma que se espalhe, tipo um lampião, e o mantenha aceso o tempo inteiro, até que as luzes voltem a acender. Se tiver sorte, você pode encontrar baterias dentro das caixas, e convenientemente vão servir perfeitamente para o dispositivo que você está carregando. Não se sabe que tipo de entidades tendem a atacar nesse nível. A suposição é que sejam Smilers, já que eles tendem a não gostar de luz e evitá-la o tempo todo. E durante os períodos claros, eles ficariam espreitando nos pontos escuros, só esperando elas apagarem, pois já se adaptaram àquele ambiente. Mas isso é só uma hipótese. Também pode ser uma entidade própria da zona habitável, que só consegue existir na escuridão. Tirando isso, o nível 1 é perfeitamente habitável, tanto que existem grupos e postos avançados aqui. A base Alpha é a primeira das bases principais da MEG. Ela tem cerca de metade dos membros do grupo e tendem a abrigar os viajantes perdidos, ficando perto de uma das entradas do nível 1, compartilhando recursos com a BNTG. É fortemente segura contra ameaças iminentes, ainda mais quando se fala em ataques de entidades. A fortaleza comercial da BNTG é um complexo parecido com uma cidade, com cerca de 412 habitantes não hostis. É a principal fonte de suprimentos para os viajantes, tendo seu estoque em um corredor bem específico do nível 1, chamado de Cofre dos Comerciantes. Esse corredor é repleto de portas de garagem, que antes tinha itens aleatórios, até a BNTG tomar conta, com cada uma dessas portas agora contendo um tipo de suprimento específico. E por último, o restaurante do Tom. Como o nome diz, é tipo um restaurante dirigido por Tom, que era um chefe profissional antes de ir parar nas backrooms. Esse restaurante é comunitário, ou seja,
Oferece comida sem exigir nada em troca, pois Tom é uma pessoa altruísta e otimista, e acredita que todos ali, ele incluso, um dia vão sair sãos e salvos daquele lugar. Os suprimentos são reabastecidos pela BNTG a cada alguns meses. A entrada mais comum para o nível 1 é através do nível 0, fazendo o no-clipping. Porém, existe a chance de você chegar nele abrindo qualquer porta em qualquer nível comum. Além disso, subir uma árvore no nível 11.1, fazer o ritual do Rei da Montanha no nível 94 ou finalizar o 50º evento no nível 92 tem uma alta chance de te trazer até o nível 1. Para sair é ainda mais fácil, simplesmente explorar pode te levar para algum nível aleatório. Andar por um corredor extenso vai te levar ao nível 2. Entrar em buracos na parede vai te levar até o nível 19. E fazer o no-clipping através de pinturas no teto vai te levar provavelmente até o level Fun. Alguns bilhetes foram recuperados, mas a fonte deles não foi identificada. Eles eram o seguinte: o artista vive em mim. O artista morre em mim. Você não quer ficar depois da festa? Queime a merda do meu corpo. O pássaro azul acena pra você. Acalma você. Você se sentirá seguro aqui. Rainha preta para o H5 e... checkmate. Olha o relógio. A profecia final está próxima.